Estamos aqui com ele, que é um dos finalistas do Slam SP 2024, poeta, artesão e uma série de outras coisas. Estudante da Universidade de São Paulo, falante de francês, morador de Guarulhos. E várias grandes informações que eu acho que você pode falar um pouco melhor pra gente, certo? Sim. Nosso parceiro Madruga, que cola com a gente do 13 já há mais ou menos uns 2 anos. Sim, né? uns 2 anos. Fala um pouco sobre a sua trajetória tanto de vida quanto artística. Sim, acho pode que crer. fica à vontade aí pra... Boa pergunta. Mano, eu já fiz muita coisa, mano. Tipo, até eu, de fato, começar a ter essa frequência maior nos slams, até eu começar a me entender mais como artista. Eu já vendi trufa na rua, já tive empresa, já paguei salário, dei aula de francês. Inclusive, foi por isso que eu comecei a aprender francês. Depois a gente chega no momento onde eu comecei a misturar isso com a arte, mas até eu chegar lá foi complicado. Como você falou, sou guarulhense, tentei jogar bola também, joguei bola por uns anos. Comecei a fazer poesia em 2000... Olha, tem muito tempo que eu escrevo poesia. Eu sei que o meu primeiro souvenir, a primeira coisa que eu sei que eu posso pegar e olhar a data, assim, falar, puta, desde esse dia aqui eu escrevo poesias. É um troféuzinho que eu tenho em casa que ele é de 2006. 2008, que eu tinha 6 anos. Então, tipo assim, desde dos 18 anos eu sei que eu escrevo, que eu gosto de pegar papel, gostava de brincar na casa da minha tia, de montar coisas de papel, fazia TV, rádio de papel, com gavetinha e tudo mais. E até eu me tornar um artista, tipo, de rua, de fato, demorou. Tive que aprender a viver antes disso, tive que aprender a fazer meus corres, tive que aprender a ser eu para poder depois colocar isso no papel, sacou? E aí eu conheci o Slam do 13 em 2023, que foi no ano que eu retorno para a cena dos slams, para a arte no geral, porque eu comecei nas ruas em 2019, foi a primeira vez que eu colei no slam, no centro. E conhecia já o Slam do 13, mas aí veio a pandemia, 2020, foi justamente nessa época que eu comecei a estudar francês. Em 2020, estudei 2020, 21, 22, depois comecei a dar aula. Nesse meio tempo fiquei só trabalhando, 3 anos, trabalhando, estudando, aprendi francês sozinho durante a pandemia, comecei a dar aula de francês, depois montei minha empresa de trufa, fiquei trabalhando por 3 anos, e depois em 2023, foi nesse meio tempo de 2019 para 2023, eu voltei para os slams, e aí conheci o Slam do 13 pessoalmente bem no começo do ano. E aí, desde então, nunca mais eu deixei de colar. Tipo, as edições que eu não fui foi porque aconteceu alguma coisa no mesmo dia. Esse ano ainda não colei por conta da questão do pé. Mas, tipo, desde então, nunca mais deixei de colar. Sempre gosto da energia, sempre faço questão de estar lá. Enfim, as pessoas, todo o peso que o slam tem pro movimento, que as pessoas, toda a diferença que esse encontro com as pessoas de lá faz naquele mês, naquela semana. A semana sempre começa mais da hora, tá ligado? E essa é um pouco da minha trajetória. Eu falei de um jeito assim mais bagunçadão, uma linha de tempo mais bagunçada, mas é isso. Já fiz muita coisa. Hoje estou na arte, me reconheço como um artista, mas até eu chegar nesse ponto, eu já fiz bastante coisa na minha vida, tá ligado? Ô, Chave, da hora. Eu queria te perguntar também, você falou um pouco sobre sua trajetória agora, nesse momento. Como que você tem uma característica muito única, assim, que nenhum poeta que eu tenha visto dentro dessa cena dos slams, ou na cena da oralidade, assim, slam, saraus e tal, que você traz muito o francês, né, para as poesias, né? Faz uma coisa quase como se fosse o Black Alien com inglês português, só que no seu caso é com português francês. E eu queria entender como que você começou a se interessar por esse outro idioma, né? Tem até uma poesia sua que você fala sobre... São 3 continentes, né? África, Europa e América Latina. Você faz essa comparação de ser uma pessoa da América Latina, descendente africano, falante de um idioma europeu. Eu queria saber como que isso chega na sua vida e qual é a influência do francês na sua vida. Sim. Por que você é tão apaixonado por essa língua, assim, né? Mano, isso é uma parada meio doida, assim, porque é complicado, vamos lá. Complicado que eu falo, complexo. Eu vou resumir. Eu sei francês, eu falo francês por conta de poesia. Não porque eu... Aí você fala assim, puta, mas você você queria fazer esse texto desse jeito, não sei o quê? Não necessariamente, mas como que eu aprendi a falar francês? Onde que nasceu essa parada? Durante a pandemia, eu gostava muito de ir num lugar lá em Guarulhos que se chama Monte Santo,
que é um pico, tipo, é um monte, assim, que é cheio de mato, mata fechada, e eu gostava de ir lá pra escrever. Então, tipo assim, toda semana eu pegava uns 3 dias ali, ia na segunda, pandemia, né, então, tipo, não tinha muita coisa pra fazer. Então eu ia lá pra poder escrever, ficava lá tirando uma onda, passando meu tempo, e certo dia eu tô lá escrevendo, chega um cara com uma garrafa de vinho, e ele chegou assim, mano, o que você tá fazendo aí, não sei o que, eu falei, mano, eu tô escrevendo, ah, você gosta de poesia? Gosto. Puta, eu também sou poeta, mano, tem umas poesias aqui, quer ver? Quero. Aí ele me mostrou umas poesias, eu mostrei umas poesias pra ele, nós ficou trocando poesia. Aí chegou uma hora que ele falou assim, mano, deixa eu falar pra você, mano, eu tô morando no Brasil há pouco tempo, eu nasci na França, um mano pretão, retintão, tá ligado? Eu nasci na França, servi o exército francês por muitos anos, falo francês, não sei o quê. Tem umas poesias em francês, você não quer ouvir? Eu falei, mano, quero, nunca tinha parado pra ouvir. Já tinha ouvido poesia em espanhol, já tinha ouvido... eu já tinha estudado espanhol em 2015, num cursinho gratuito que tinha na minha cidade lá. E... Então eu já tinha esse interesse, essa parada de tipo assim, pô, é da hora você aprender outro idioma, eu tinha essa parada. E aí nesse dia que eu ouvi essa poesia, inclusive esse cara, ele tem um vídeo meu recitando, porque eu lembro que eu tava recitando uma poesia pra ele, uma das poesias que eu recitei pra ele gravou. E aí tipo assim, um dia se esse cara me ver em algum lugar, ele lembrar de mim, ele soltar esse vídeo, ia ser muito louco. Mas tem esse vídeo, tipo assim, eu gostei muito, eu vi ele recitando e me apaixonei. E aí naquele dia eu cheguei em casa e perguntei pros meus pais se eles tinham condição de pagar um curso pra mim. Naquele mesmo dia eu cheguei perguntando e eles falaram que não, que era pandemia, tipo, não sabia nem se ia estar empregado no dia seguinte. Então eu falei, não, tudo bem, e comecei a estudar. Aí comecei a conhecer os canais, comecei a conhecer alguns sites, site de correção gramatical, site de pronúncia, site de escrita, e fui estudando. Então uma coisa que eu falo entre 1 milhão, assim, uma coisa que eu levei ao meu favor, assim, que eu consegui contornar ao meu favor, foi o tempo que a pandemia me deu. Porque aí eu chegava lá para estudar, tipo, 2 horas da tarde e ficava o dia inteiro lá estudando, até a noite, horas e horas a fio estudando. E aí depois eu comecei a... E aí, por que eu gosto sempre de colocar essa questão das trufas na minha trajetória? Porque isso é indissociável de todo o resto para mim. Eu montei uma empresa de trufas em 2017. Comecei a vender trufa na escola, na rua, para poder pagar meus corres do futebol. E aí em 2021, no final, já era pandemia, de 2021 para 2022, eu expandi essa empresa, eu já falava francês, comecei a estudar em 2020, aí fiquei 20 e 21 estudando francês. E ao mesmo tempo eu também tinha minha empresa. Aí eu expandi essa empresa e consegui contratar 2 amigos para trabalhar comigo. Uma menina e um menino que eram da minha sala, quando eu era da escola. E essa menina, ela trabalhava nessa minha empresa fazendo trufa e ela também dava aula de inglês numa escola de idiomas. E aí a minha empresa começou a falir, começou a patinar, começou a falir. E eu precisava de alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro. E aí eu sabia que ela dava aula de inglês. E eu falei para ela, Maria, será que sua escola não tá contratando para dar aula de francês? E ela falou, puta, abriu vaga hoje, tá ligado? E aí tipo, eu entrei lá no Insta, me inscrevi, entrei em contato com a professora, com a diretora da escola, fiz uns testes. E aí passei para poder dar aula, isso 2 anos depois já de ter começado a estudar. E aí nesse meu tempo eu ainda não estava nos slams, isso era 2021, 2022, não estava nos slams de volta ainda, né, que eu comecei em 2019. E aí eu comecei a dar aula de francês. Então nessa que eu comecei a dar aula, aí sim eu comecei de fato, eu diria que essa parada de dar aula de francês, eu dei aula por 2 anos. Isso que me fez conseguir colocar o francês na minha arte, tá ligado? Tipo, de dominar a parada. Porque é muito complexo você conseguir colocar um outro idioma na sua poesia de forma que aquilo faça sentido, de forma que fique bonito, de forma que fique útil, sabe? Porque não pode ser uma coisa que tipo assim, vou só falar aqui uma coisa que eu sei falar porque sim. Tudo bem, é artístico também, mas eu acho que ainda mais no movimento que a gente tá de ser o slam, tem que ser útil, tá ligado? Então é justamente isso que eu falo quando eu falo francês. Eu falo sobre essas questões de idioma e tudo mais, questões desse desencontro que eu me sinto muitas vezes. E aí foi isso, uma coisa foi juntando na outra até se completar. Então, o fato de eu ter a minha empresa me ajudou a dar aula de francês e isso fez com que eu dominasse melhor o idioma. E eu ter ouvido uma poesia em francês fez eu ter vontade de estudar o idioma, entendeu? Então eu misturei, juntei uma coisa na outra. Depois de uns anos que eu já falava, eu pensei nessa ideia e aí eu consegui, vamos dizer, realizar aquele sonho de 3 anos atrás, de conseguir fazer o que eu vi aquele cara fazendo, que era recitar uma poesia em francês. Então foi por conta de poesia. Tipo, eu ouvi uma poesia em francês, me apaixonei, comecei a estudar sozinho, aprendi, depois comecei a dar aula por questões financeiras, por questões de sustento, e depois eu me senti seguro e bem, e enfim, preparado para colocar isso na minha arte. E aí veio, tá ligado? Entendi. 2023.
É interessante, né? Os lugares que a poesia vai levando a gente, né? Você falou que você subiu um monte, encontrou um desconhecido e a partir disso você, enfim, da hora. E pensando nessa questão de os lugares que a poesia leva a gente, pensando que no ano passado você ficou em terceiro lugar no Slam SP, né? Foi a sua segunda ou terceira participação? A terceira. Terceira participação, certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência no Slam SP, de ficar em terceiro lugar, e queria que você falasse sobre os lugares que você ainda quer atingir com a sua poesia. Os lugares que você se vê atingindo com a sua poesia nos próximos momentos da sua vida, assim. Boa. Sobre uma coisa e depois sobre a outra. Pode ser? Pode crer. Mano, Slam SP 2024 foi uma semana ali onde, falando de movimento, onde muita coisa fez sentido, tá ligado? Por exemplo, em 2023 eu apresentei uma peça de teatro que no final da peça a gente tinha uma cena que era uma cena meio espontânea, que a gente sentava um de costas para os outros e começava a falar dos nossos sonhos. E os atores falando dos próprios sonhos reais, então cada ator falou do seu sonho real. E aí eu lembro que naquela peça, naquele contexto, como eu consegui colocar o número da besta no meio da peça, então tipo é um texto de slam que eu uso bastante. De slam que eu falo assim, que eu uso muito nos slams. E eu consegui colocar, então eu estava muito naquele contexto, estava muito envolvido, tinha acabado de passar o Slam SP de 2023, então estava naquela onda do Slam SP. E aí eu falei naquele momento ali que o meu sonho, naquele momento, era ir pro Slam SP e pro Slam BR, naquela performance. Então, pensando nisso, a semana do Slam SP foi uma semana onde muita coisa fez sentido, porque... você começa no slam, você tem... São dias e dias, né? Tem dia que você vai estar num evento muito cheio, que você vai estar num evento que... Puta, olha, aquele evento ali vai salvar a sua semana financeiramente falando, aquele evento ali vai ser muito bom, você vai vender. E vai ter evento ali que você não vai ser visto, não vai ser lembrado, sabe? Vai ter evento que... São eventos e eventos, são dias e dias, são momentos e momentos de vida. Muitas vezes você se pergunta... será que eu consigo me encaixar nesse movimento? Será que eu consigo falar das coisas que me atingem, que me atravessam de uma forma tão artística quanto essas outras pessoas? E aí você tá ali no meio de onde tudo acontece, é muito gratificante. Quando as pessoas me perguntam o que significa estar no Slam SP, eu digo que é o melhor lugar, no melhor momento para você fazer poesia marginal, tá ligado? Tipo, o que é o Slam SP? Porque você tem que explicar, por mais que a gente saiba que é um movimento grande, tem muitas pessoas que não conhecem. Então as pessoas perguntam, tá no estadual, o que foi isso? Eu falo, mano, o que é o estadual? Eu falo, o estadual é o melhor lugar, na melhor hora pra você fazer poesia marginal. Tipo, não tem semana melhor, não tem dia melhor pra você fazer poesia marginal. Eu tô falando assim, no sentido de movimento, no sentido de pessoas que se dedicaram o ano inteiro pra poder fazer aquilo acontecer, sabe? E aquela semana foi muito mágica pra mim. Eu tava muito concentrado, eu tava muito seguro, sabe, do que ia acontecer. Aquele último dia, especialmente falando, foi um dia muito especial, porque foi a primeira vez que minha família foi me ver, sabe, fazendo poesia. E toda essa trajetória, eles acompanharam tudo. Tem a questão também da faculdade, que é uma coisa que mudou muito a minha vida, que hoje eu moro sozinho na faculdade. Então, o ano de 2024 foi um ano muito complexo, muito turbulento. Eu saí de casa nesse ano, então é sempre uma questão muito, muito delicada você sair de casa. Comecei a morar sozinho, comecei a fazer faculdade e ao mesmo tempo comecei a também ter um destaque maior no movimento, na cena. E eu diria que esse Slam SP ele veio para poder coroar tudo isso, sabe? Todo esse... eu novamente volto a indissociar a minha movimentação artística da minha vida pessoal. Para mim é muito a mesma coisa, entendeu? Então, para mim coroou tudo. Coroou até as minhas trufas, porque, por exemplo, eu tava fazendo trufa, mas por quê? Por que eu não estava entregando currículo? Por que eu não estava... Porque eu tinha para mim um ideal de que aquele era o caminho que eu tinha que seguir para poder me dedicar à minha arte da forma que eu achava que eu precisava, da forma que eu achava que era necessário. Então não foi uma coisa de uma semana, não foi uma coisa que, nossa, você foi um poeta muito bom nessa semana e por isso você ficou em terceiro lugar. Foi uma coisa que para mim coroou anos de caminhada, tá ligado? Não só para mim, mas para todo mundo que tá ali. Assim como em 2023... também me senti coroado, mesmo não tendo chegado na final, mesmo não tendo avançado de fase, mas por outras questões. Era um outro contexto de vida, eu tinha passado por situações de vida que foram muito delicadas, que foi um divisor de águas na minha vida, tá ligado? E aqueles na SP de 2023, como foi o meu ano de retorno, eu vim pro Slam em 2019, fiquei 20, 21 e 22 sem participar de Slam nenhum. E 23 eu volto pro movimento, volto a participar dos Slams, inclusive foi quando eu conheci o 13. E em 2023 eu consigo ir para SP também. Então isso coroou
todo esse tempo que eu fiquei fora, porque dá aquele medo de você pensar, puta, mas se eu não conseguir mais voltar pro ritmo? E se, você começa a pensar. Então 2023 coroou da maneira que foi, 2019, por ser o meu primeiro ano de movimento e eu ter conseguido ir para SP também, coroou também daquela forma, mas 2024, você poder pegar, você poder ter aquela coisa palpável que você vai poder pegar, olhar, guardar para sempre e falar, puta, isso daqui representa tudo que aconteceu naquele dia, tudo que aconteceu naquela semana é muito especial. Então o Slam SP me abriu portas, o Slam SP, ele consagrou muitas coisas, ele resolveu muitas dúvidas que eu tinha aqui dentro, ele me fez me enxergar como um artista ainda mais completo, tá ligado? Ainda mais capaz. E é uma experiência mágica, assim, é uma experiência que eu reitero com aquilo que eu falei no começo, é o melhor lugar, na melhor hora para você estar fazendo poesia e você conseguir um destaque, você conseguir ser visto ali naquele momento, mostra que você tem alguma coisa a oferecer, você consegue sim entregar aquela sua visão de mundo, aquelas suas questões de mundo de forma artística, entendeu? Isso é impagável. Para um artista, isso é impagável. Para um artista que é intenso o suficiente para ouvir uma poesia em francês e querer estudar sozinho por 2 anos, para um artista que é intenso o suficiente para montar uma empresa de trufas e vender trufa na rua para poder sustentar o seu corre de futebol e depois de poesia. Para um artista da minha intensidade, o Slam SP, ele é uma coisa incrível, assim, tá ligado? É incrível, não tem muito o que dizer, incrível. E certo. A outra pergunta, como que era? Então, a outra, tipo assim, o Slam SP é sobre lugares que você já chegou com a sua que poesia. Eu quero chegar. E a outra é, tipo, os lugares que você se enxerga chegando com a sua poesia, né? Olha, eu me enxergo com a minha poesia, sendo bem sincero também, chegando nos fones nos fones das pessoas e nos alto-falantes, tá ligado? Eu tenho um sonho de ser músico, quero trabalhar com música, quero trabalhar com rap. Tem um tempo, de um tempo pra cá também que eu venho me reconhecendo, que eu venho entendendo, que eu venho aceitando esse sonho, esse desafio, que eu quero realmente trabalhar com música. Então é onde, vou dizer assim, eu mais me sonho vendo, sabe? É onde eu mais sonho me vendo. Porque eu acho que isso é poesia também. Eu tenho certeza que isso é poesia. Isso é uma coisa que... Isso falando assim, no sentido literal da coisa, rap, ritmo e poesia, beleza. Mas eu falo assim, no sentido prático da coisa também. Porque no sentido teórico, ok. Mas no sentido prático da coisa, eu também enxergo muito a minha poesia chegando nos alto-falantes e nos fones das pessoas. Mas falando no sentido do que a gente tá vivendo, do hoje, do agora, eu me imagino soltando muita mensagem ainda no mundo dos slams. Então eu tenho muita lenha para queimar ainda, muita coisa para dizer. Então me imagino soltando muita mensagem ainda no mundo. Me imagino falando em grandes palcos, falando do movimento. Me imagino falando em grandes palcos do movimento slam, como Estética das Periferias, como os movimentos, as finais que muitos slams fazem. Inclusive eu nunca vim numa final do 13, então eu quero muito vir, tô com esse objetivo também para esse ano. Então eu me imagino alcançando, não vou ser bem sincero, eu me imagino alcançando o máximo que o movimento pode oferecer. Eu não consigo olhar para isso com menos expectativa, entendeu? Então se eu sou livre para sonhar, eu quero sonhar o máximo que eu puder. Então eu me imagino fortalecendo também, entregando de volta tudo aquilo que o movimento me traz, porque eu acho isso uma coisa muito, muito importante, muito... Como é que eu posso dizer? Tem até uma palavra aqui que me fugiu, mas eu acho necessário, tá ligado? Eu acho que é justo, que seja uma troca constante. Então, por isso que eu sempre me imagino entregando mensagens, mensagens que são bem pensadas, mensagens que são bem, enfim, imaginadas para poder ajudar todo mundo, tá ligado? De alguma forma. Eu penso também em usar a minha imagem, a imagem que a gente vai construindo, a imagem que a gente vai ganhando também no decorrer disso, para poder ajudar o movimento, para poder ajudar outras pessoas. E eu me imagino em grandes palcos dentro do movimento, me imagino como um propagador de mensagem para o mundo, não só dentro do movimento, mas para o mundo. Me imagino sendo uma das vozes que o Slam vai trazer para o mundo, que o Slam vai mostrar, que vai ajudar a disseminar essa cultura para o mundo, para poder fortalecer o movimento, porque eu acho que esse movimento é realmente um movimento muito rico.
Isso eu bato nessa tecla lá na faculdade também, com os meus professores, com os outros alunos. Eu realmente acredito fielmente mesmo que o Islã, que esse movimento Islã, e eu gosto muito de chamar o Islã de movimento, tem muitas pessoas que chamam de cena, né? A cena, eu gosto de chamar de movimento, eu acho que o Islã é um movimento literário. E eu acredito muito fielmente que o Islã é o maior movimento literário em atividade no Brasil hoje, independente de qualquer coisa. Porque, por exemplo, lá na faculdade a gente estuda, é o trovadorismo, os romances latinos, os romances franceses, os romances não sei o quê, aí tem o romantismo, aí tem a Tropicália, aí tem não sei o quê. Beleza, cada um teve sua época. Eu acho que hoje, quando a gente for passar para a história, a gente for parar para estudar literatura, por muito tempo o Islã ele vai ter sido o maior movimento em atividade, o maior movimento literário em atividade no Brasil. E para mim é muito satisfatório fazer parte disso. No ano passado eu fiz 2 ensaios literários lá para a USP, foi meu primeiro ensaio literário que eu fiz lá. Então foi minha primeira oportunidade de trazer um trabalho meu, não necessariamente poético, para dentro da universidade, falando no sentido científico, no sentido acadêmico da coisa. E uma questão que eu fiz, que eu tive comigo mesmo, que para mim foi de um prazer, de uma satisfação enorme conseguir realizar, foi levar o livro da Matriarca lá para dentro, né? A proposta que a gente tinha era de pegar um livro, a gente tinha poucas especificações, tinha que ser um livro escrito em português, então poderia ser um livro angolano, poderia ser um livro de outros países, não necessariamente brasileiro, tinha que ser um livro escrito em português, tinha que ser um livro que não podia ser coletânea, então, tipo assim, não podia ser as melhores poesias de não sei quem, tinha que ser um livro em português, um livro de poesias, não podia ser história, tinha que ser de poesias, e tinha que ser, tipo assim, de poesias, tipo, de amor, não podia ser uma coletânea de um determinado poeta. E aí a gente era livre para escolher o livro. Então eu falei pro meu professor, professor, eu quero trazer um livro de uma autora que eu conheço, de uma autora que eu admiro muito, que ela é dos Islãs, que é uma mina preta, que, enfim, que eu acho que ela representa muitas pessoas que precisam ser representadas, que precisam estar aqui dentro. Enfim, troquei uma ideia com ele, ele gostou da ideia, e aí eu fiz um ensaio, tá ligado, sobre esse livro, sobre o livro Alice no País da Periferia, da Matriarca. Então, tipo assim, é assim que eu me imagino, é assim que eu me vejo. Eu me imagino chegando, sendo essa voz, sendo esse expoente que vai fazer a poesia chegar em outros lugares, até porque também a gente se chama de poesia marginal, porque a gente não está nos centros acadêmicos, né? Tipo, a gente se chama de poesia marginal por isso. Porque os centros acadêmicos, eles comportam outro tipo de poesia, outro tipo de literatura. E a poesia que fica nas margens é a poesia marginal, tá ligado? Então eu quero ajudar a desmarginalizar isso, tá ligado? É assim que eu me vejo, é assim que eu me imagino, falando no sentido de luta, falando no sentido de movimento. E além de tudo isso também eu sou um artista, sabe? Eu acho que o movimento ele tem essa característica de ser um espaço de luta, de ser um espaço de protesto, mas eu não me vejo só como alguém que protesta, tá ligado? Eu não me vejo só como alguém que luta, enfim, eu também vejo a poesia, o rap, a arte como um espaço de festa, como um espaço de proveito, tá ligado? Enfim, de coisas não necessariamente militantes, assim, tá ligado? Mas que também é esse espaço que também é necessário, não é à toa que eu faço isso em todas as oportunidades. Mas é um espaço que eu me vejo expandindo, sabe? Como dentro do movimento, fora do movimento, eu quero tudo que o movimento tiver para oferecer, eu me imagino dentro. Não posso me imaginar fora dos maiores palcos que o movimento tiver para oferecer também, mas ao mesmo tempo equilibrando isso com a vida, porque isso não é só holofote, não é só luz, são pessoas que trabalho, é cultura, é vida, então eu me imagino fazendo parte disso por muito tempo, de uma forma a agregar, e ser agregado também, tá ligado? Pode crer. Mano, vamos nos encaminhando para os finalmente. Uma coisa que é importante você deixar e falar aqui com a gente, antes de você recitar sua poesia, uma palavra que fica na minha cabeça com tudo isso que você falou é a palavra trajetória, né? Você está falando bastante sobre a sua trajetória e como que isso se deu, né? Como que o Madruga e o Bruno se misturam, né? Que você disse que o profissional e o pessoal estão ali no mesmo ramo. Certamente. E aí, sempre quando a gente lança uma nova poesia, a gente lança algo que diz respeito à nossa trajetória. Sim. E um livreto, ou um livro, é um conjunto de poesias. Sim. Logo, queria que você falasse sobre esse livro que você vai lançar com a gente, Boa. Esse livreto que você vai lançar com a gente no 13, falar um pouquinho sobre a ideia dele, o que você pensou, sobre o que ele fala, Tá. e isso, assim. Boa.
Eu tenho 2 trabalhos já que são autorais, né? Que você, no começo você até falou que eu sou artesão também, isso é uma coisa que eu também gosto de trazer na minha trajetória. A parada que eu falei sobre brincar quando eu era muito criança na casa da minha tia, é porque isso pra mim tem tudo a ver. Quando eu me vejo fazendo livro hoje, eu lembro de mim, eu me imagino na casa da minha tia fazendo TVzinha de papel, fazendo armarinho de papel. Pra mim isso é muito legal, eu me divirto com isso. Então eu fiz 2 trabalhos que no momento que eu lancei eles no ano passado, o primeiro se chamou Amor é Quente, e eu lancei ele em fevereiro do ano passado, e foi por questões, assim, também, principalmente também financeira. Então na hora eu falei, não, eu preciso de um trabalho, preciso de alguma coisa, quero ter sim alguma coisa, isso estou falando do meu primeiro trabalho, quero sim ter alguma coisa para poder passar para frente, ter alguma coisa para poder chamar de meu, mas o maior impulso que eu tive foi o maior impulso que eu tive foi a falta do dinheiro, tá ligado? Então eu fiz aquele trampo, mas ao mesmo tempo quando eu decidi fazer ele, eu falei, não, então agora deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu quero colocar nele. Então eu quis trazer uma parada diferente. Eu falei assim, eu vou trazer para esse livro o que eu não trago pessoalmente. Então já que pessoalmente eu uso mais textos de militância, textos de protesto, eu vou trazer para esse livro textos de amor. Então foi a ideia que eu tive. No meu segundo trabalho eu falei assim, pronto, agora que eu já falei de amor, eu vou trazer justamente a literatura que eu estou trazendo. Já que as pessoas gostam, quer dizer que elas vão querer ter para elas, né? Então fiz o segundo livro com poesias de protesto. Nesse livro eu pensei assim, e agora? Já falei de amor, pensei em lançar um Amor é Quente volume 2, porque eu tenho esse material, tenho essa ideia também. Inclusive um dia vai sair. Pensei então fazer isso. Mas pensei assim, não, acho que a essência do livro Amor é Quente é essa pegada artesanal, então não vou fazer isso. Pensei em fazer um outro livro de protesto, mas pensei assim, bom, esse já tem um livro de protesto, então eu vou trazer uma outra literatura, e aí por isso que eu trago essa palavra na descrição que eu faço desse livro, que é expansão, tá ligado? Tipo, eu tento expandir as ideias desse livro. Nesse livro eu tento falar de militância, mas a partir de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra perspectiva. Quando a gente escreve, vamos dizer assim, naquele texto, pensando em mostrar aquele texto no Islã, são muitas coisas que passam na nossa cabeça. A gente pensa na elocução. Puta, isso aqui tá legal escrito, mas será que quando eu falar vai ficar legal também? Puta, isso daqui, será que alguém não vai se sentir? Será que eu não tô atravessando alguém? Será que isso aqui eu não tô falando merda? Será que isso aqui não tá errado? Deixa eu checar essa parada. Então a gente sempre pensa muito, é uma construção científica, é quase um TCC você fazer um texto, tá ligado? Quando você pensa assim num texto, você fala, puta, esse texto aqui eu quero trazer, eu quero falar disso. Beleza. Mas tem aquele texto que você só quer falar uns bagulho, que você só quer tirar uma onda, tá ligado? Que você só quer... sabe, que você ao mesmo tempo que você quer protestar, você quer mostrar ali a sua malícia, tá ligado? A malícia da sua personalidade, a malícia que a sua trajetória a malandragem, né? Tem a música da Cássia Eller, que ela pede a Deus um pouco de malandragem. Eu acho que eu tentei trazer essa malandragem, essa malícia de vida que eu tenho nesse livreto, em forma de poesia. Então eu falo de muitas coisas, eu falo de rua, falo de protesto sim, mas com uma pegada mais maliciosa, uma pegada mais tipo assim, então se é assim, tá ligado? Enfim, então é uma literatura diferente, é uma literatura que eu falo de poesias que falam de expansão pessoal, falam de expansão de mente, de medo, que falam de trajetória. A primeira poesia ela fala de trajetória, tá ligado? O primeiro texto ele fala sobre essa questão, essa parada de tipo assim, puta, essa caminhada, né? Se chama Areia de Outras Terras. E ele fala sobre isso, fala sobre trajetória, fala sobre caminhada, sobre o medo que você sente, sobre as ferramentas que você encontra para você poder se achar nos momentos que você se sente um pouco mais perdido, porque é uma trajetória muito longa, tá ligado? É uma parada que em muitos momentos dessa trajetória, quando eu tinha minha empresa de trufa, eu não sabia que eu ia dar aula de francês. Quando eu comecei a estudar francês, quando eu ouvi aquela poesia em francês, eu não sabia que anos depois eu ia conseguir colocar aquela poesia na final do SP. Eu não ia saber que eu ia escrever uma poesia em francês e que eu ia colocar essa poesia na final do SP, tá ligado? Então, a gente, hoje falando dessa trajetória, de que eu contratei para minha empresa uma menina que dava aula de inglês, e aí eu entrei na escola dela depois, parece que foi tudo planejado, parece que eu fui naquele monte, que eu marquei de ir naquele monte com aquele cara para poder ouvir a poesia em francês, mas não. Então, no meio da trajetória, você se sente muito perdido, tá ligado? Então, esse livro, ele traz isso.
Esse livro ele tem literatura de 2020, tem literatura de 2021, de 2022, do ano passado. Eu acho que só não chega a ter nada desse ano, mas tem textos assim espaçados. Então ele passa por essa minha trajetória, são vários momentos de escrita, são vários momentos de ideia, são vários momentos de revolta, de satisfação, de insatisfação. Então esse livro ele tenta expandir, ele tenta falar sobre várias coisas. Ele fala sobre amor, mas não necessariamente um amor amoroso, vamos dizer assim, um amor libidinoso nesse sentido. Fala, por exemplo, de um amor que eu tenho à pombagira da minha mãe, entendeu? Então, por exemplo, fala de uma dedicação, uma dedicatória de amor a ela, tá ligado? Que é uma pessoa, uma entidade, uma pessoa, enfim, que me acompanha, que tá comigo em todos os lugares, que desde muito cedo, desde muito novo, eu sou filho de mãe de santo, minha mãe é mãe de santo desde antes de eu nascer, minha casa é um terreiro de santo lá em Guarulhos, então todo fim de semana tem coisa lá, tem coisas, enfim. Então, eu tô muito próximo também da religião, muito próximo. É uma coisa que pra mim é até estranho, tipo, perceber que realmente isso... Eu por muito tempo na minha vida, eu achava, tem até uma história minha de quando eu era criança, assim, que quando eu ia pra escola, que eu era pequenininho, tinha a piruinha lá que ia buscar a gente, pá, e aí o tio da escola, ele deixava as crianças cantar uma música, né? Ele falava assim, cada criança... Todo dia uma criança cantava uma música, alguma coisa assim. E aí, quando era o meu dia de cantar a música, eu cantava uma cantiga, tá ligado? E eu ficava bravo, porque as outras crianças eu não conhecia. E aí eu, tipo, cantava lá a cantiga. Ei, barubá, vou lá e cantava. Eu falava, vocês! Aí ninguém respondia. Aí eu ficava bravo, porque eu falava, como é que vocês não conhecem essa cantiga, não sei o quê. Tipo, e aí o tio da perua falava com minha mãe. Que tinha que conversar comigo, porque as outras crianças não conheciam e não sei o quê. Então, pra mim, é uma parada muito natural, a religião dentro da minha vida. Então, esse texto, ele fala de religião, ele tem uma dedicatória de amor à pombagira da minha mãe, o nome do texto se chama Para Maria. Então, ele tem a dedicatória, no final dele tem dedicatórias para toda a minha família, tem dedicatória para a pombagira da minha mãe, para o Exu da minha mãe, para o mestre do meu padrinho. Então, é um livro que ele fala de expansão, ele fala sobre muita coisa. É uma literatura que vocês ainda não viram, que ninguém viu ainda sobre mim, tá ligado? Falando sobre coisas que ninguém me viu falar ainda. Então vale a pena, sabe? Foi um livro que eu desenvolvi nesse período que eu fiquei com o pé quebrado. Então eu tive também tempo para poder fazer ele, para poder pensar. A arte também eu desenvolvi ela, porque, como eu falei, eu gosto de me divertir. De alguma forma tem toda a pressão, de todas as pressões que vocês podem imaginar que é viver no mundo artístico, que é viver no movimento Islã. Existem todas as pressões que vocês pensarem, existem, tá ligado? É um fato. Então, no meio disso, a gente tem que encontrar as nossas válvulas, a gente tem que encontrar as nossas diversões. Então, eu gosto esse livro eu quis me divertir. Ele fala, assim, sobre questões delicadas, mas eu quis me divertir. Eu quis trazer desenhos dentro dele, tem desenhos também de anos. Inclusive, uma coisa interessante que você falou, que o Madruga se mistura com o Bruno, é um fato. Porque todas as minhas poesias, desde que eu escrevo, eu tenho uma máquina de datilografia onde eu datilografo todos os meus textos e todos eles eu assino como Bruno. Eu não coloco Madruga, eu assino como Bruno. Pra mim, o Bruno escreve as poesias que o Madruga interpreta, entendeu? Então, realmente é indissociável um do outro. Então, é um livro de expansão. Nesse mesmo fichário onde eu guardo essas minhas poesias, eu também guardo vários desenhos que eu faço, são desenhos de anos atrás, tem desenho de 2019, 20, 21, 22... E eu trouxe esses desenhos, eu digitalizei esses desenhos e trouxe eles para dentro dessa obra. Então, cada poesia, não todas as poesias, mas a maioria, acho que tem só umas 2, 3 que não tem um desenho feito por mim, um desenho que tá no meu fichário, que é um desenho tipo que ninguém também tem, um desenho único, que tá no livro, tá ligado? Que caracteriza aquela poesia. Então, é uma parada, assim, muito única, tá ligado? Esse trampo. Eu diria que o que define ele é a palavra expansão de ideias e de fronteiras artísticas, tá ligado? Eu me permiti dar um passo além, tá ligado? É um livro bom, Certo. A gente vai ter a oportunidade de acompanhar seu livro lá do Lando 13. Eu ainda não tô com ele em mãos aqui pra poder trazer, mostrar, não, sem problemas, vai ter esse momento. Queria agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista, tá ligado? É muito importante pra gente estar recebendo você aqui, espero que você tenha se sentido bem e acolhido. Eu queria que, pra finalizar esse momento, você deixasse uma poesia com a gente. Boa. Certo? A câmera para você olhar pode ser aquela ali. Boa. Necessariamente do livro? É bom, não, né? Pode ser a que você quiser. Outra? Pode ser a que você quiser. Então vou falar de cota racial. Tá bom. Falar de cota racial, porque é uma parada que
que eu tô querendo falar nesses últimos dias aí. Fechou. Eu tô me permitindo falar nesses últimos dias. Como você disse, eu sou estudante, estudo na USP e tenho passado por muitas coisas lá. Foi uma divisória de águas também, um divisor de águas na minha vida também. E eu consegui falar desse texto agora. Eu tô lá tem um ano, consegui falar desse assunto agora. Eu tô lá tem um ano, mas consegui falar disso agora. Então esse texto ele se chama Projeto Muito Claro. Deixa eu chamar o grito antes. Boa. Ó, Projeto eu Muito vou Claro. chamar o grito e nossos bastidores vão ajudar a gente, certo? Vamos lá. Ó, se a poesia é louco, o poeta é... 13! Foi o que disse o professor que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola, que preto não aprende e é porque não quer estudar e que favelado só quer saber de jogar bola. Foi o que disse o professor que ensinava lá na escola para tantas Bias Ferreiras espalhadas pelo Brasil. Eu conheço milhares de mulheres geniais, mas o país prefere reconhecê-las somente pelo quadril. É que para alguns isso faz menos mal, para alguns as cotas são uma derrota social. Isso é medo de não poder mais ser medíocre ou pavor de uma disputa mais justa pela sua vaga profissional. Para todo o resto existe a tal da cota, no IML, nos enquadros da rota. Em todo tipo de má sorte nós temos preferência, mas a única que o privilégio branco nota e boicota é a cota que me coloca na faculdade e aumenta minhas competências. Eu sei do ódio que desperto por ocupar sua vaga e que me ver com diploma é uma coisa frustrante, igual a perceber que nem tudo seu dinheiro paga. Eu sei quem odeia me ver na USP como estudante, pela mesma razão de ser mais convincente um branco ser comerciante de entorpecente e preto traficante, e de ser mais conveniente sempre me confundirem com garçom e nunca com cliente no seu preferido restaurante. Eu garanto, talvez a realidade seja motivo de espanto, saber que muitos iguais a mim são mortos sem nunca ter se envolvido com crime, mas que até Pablo Escobar, se fosse preto, não tinha vivido tanto. Hoje eu tô igual Rosa Parks, pra vocês não me levanto e nascem milhares dos nossos cada vez que um só cai. Seu desespero é ver crescer uma semente que eu planto enquanto sua terra seca cada vez que nosso pranto sai. O verdadeiro cotista é o branco filhinho de papai que tem um projeto muito claro, de vantagem calculada. A prosperidade da sua voz é uma certeza quando se garante que todas as outras ao seu redor estarão silenciadas, todos fracos, atrasados de todo jeito, de todos os lados, de todas as formas e a todo momento. Na faculdade eu me sinto um corpo estranho e nas ruas eu me sinto como um alvo em movimento. Isso vai do amarelo fome ao laranja sofrimento. A gente é diferente em tudo, mas nisso não poderia ser. Tem argumento que defenda uma vida mais difícil destinada a alguém antes mesmo dela nascer? Coisa que ninguém planta, ninguém escolhe, mas tem que colher. Dificuldades hereditárias, os maiores desafios, as menores chances e as piores vagas. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade e tenta escrever sua história enquanto o mundo te apaga. Na realidade, cotista de verdade é você que estudou nas melhores escolas, começou nos melhores empregos, suas cotas te acompanham há gerações. O que te faz achar que é injusto que exista uma só cota para os negros? E é isso. É isso. Projeto muito claro. Inclusive é a referência da Bia Ferreira, parceira. Parceira, eu queria trombar ela. É isso aí, acho que... É isso aí, acabamos a nossa entrevista de hoje, certo? No dia 28 de dia 28 de abril, teremos a nossa próxima edição do Islando 13 com o lançamento do Madruga. Segue a gente no Instagram, deixa o seu like nesse vídeo, certo? Ativa o sininho para ativar as notificações. Tamo junto, se inscreva no canal e é nóis. É nóis, família. Obrigado, hein? Obrigado mesmo.